Beleza, então, pessoal, é o seguinte, eu funciono muito assim com textão, mas se ficar cansativo, não durmam, tá bom? E eu vou falar aqui, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão anotando, aí no final eu respondo, tá bom? Pode ser assim? Então tá bom. Quem tá com câmera funcionando, ligue, por favor, não me deixe só neste momento. Vou pôr meus óculos de vovó para a gente poder começar, certo? Ótimo. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o quinto mandamento, não matarás. E a gente vai encontrar esse número, esse tema nos números 2258 ao 2330, a parte que fala da moralidade, dos 10 mandamentos, e em específico o quinto mandamento, tá bom? E aí vai falar de alguns pecados contra o quinto mandamento, por exemplo, usar da legítima defesa de qualquer de modo desproporcional e de qualquer pena de modo desproporcional. Vocês estão ouvindo algum barulho? Estão ouvindo bem? A mamãe está lá na cozinha fazendo coisas gostosas e que engordam. Vocês preferem pôr o fone? Não, tá dando para ouvir direitinho. Não tá atrapalhando, não. Tranquilo. Então, beleza. Então, e aí vai atentar contra esse mandamento, a legítima defesa de modo desproporcional. A legítima defesa não é errado. É direito de você se defender. O que é errado é você usar de uma força maior. Então, o homicídio involuntário, sem razões proporcionais. O que é o homicídio involuntário? Exemplo, a mãe está grávida e está com a gravidez de risco. E aí, para salvar a vida da mãe, foi necessário fazer um procedimento que veio a acontecer a morte involuntária da criança. Entendeu? Então, isso é moralmente lícito, não é pecado. Pecado seria se fosse homicídio voluntário direto. Agora, você cometer um homicídio involuntário sem razões proporcionais também é errado. Então, isso também é muito interessante. Precisa de ter razões proporcionais. Agora, se não tiver razão, o homicídio involuntário é pecado. O homicídio voluntário, aí também nem se fala, né? É culpável tanto quem comete como quem ajuda, tá? Quem também comete ações para provocar indiretamente a morte de outras pessoas. Olha aí, esse vírus aí, né? Respeita a opinião de cada um, inclusive de quem acha que foi feito para matar as pessoas. Vamos lá. Senhora de Aparecida, livrai sempre o Brasil do flagelo do aborto. Então, o aborto como fim ou como meio, ele também sempre vai ser pecado mortal e grave. Tá? A morte de um inocente indefeso e sem culpa de qualquer situação em que foi concebido. Então, a criança não tem culpa se o pai foi estuprador, se a mãe não tem condições de criar ela não tem culpa de nada. Ela tem o direito à vida, isso é um direito fundamental. E é excomunhão direta para quem faz, para quem ajuda, ou até mesmo aconselha, por ferir o primeiro dos direitos humanos universal e inalienável, que é o direito à vida, tá? Vai ser também igualmente imoral votar em partidos que tenham como objetivo a legalização do aborto e outros crimes contra a vida, tais como a eutanásia, a eugenia, a liberação de drogas ilícitas e etc. Né? Então, aí o pessoal da esquerdinha, ela é
La sinistra é sinistra. Então, vamos tomar cuidado aí com esses partidos, PT, PSOL, PCdoB, esse pessoal que tem essa pauta aí, né? Tá bom? Então, o aborto indireto, como consequência de um procedimento para salvar a vida da mãe, ele não é errado. É errado o aborto direto. Agora, se eu utilizo de uma maneira desproporcional para livrar, assim, minha culpa, né? Falar assim, não, é porque foi consequente, não foi direto, também é errado. Então, isso mesmo é em último caso, tá? Mas, na maioria das vezes, as mães que vão até o fim nesse tipo de gestação estão dispostas a dar a vida. E aí tem esse caso aqui, ó, desse episódio lindo, maravilhoso, não sei se vocês viram. Parar de compartilhar aqui para eu compartilhar ele com vocês. Da Kiara, que entrou, Ana Flávia, seja bem-vinda, Ana Flávia. Meu nome é Isabela, estou falando sobre o quinto mandamento, tá bom? Aí nós estamos falando sobre... Obrigada, boa noite. Estou compartilhando aqui esse exemplo aqui, ó, parei de compartilhar para mostrar o que está no link, que é o caso aqui, ó, maravilhosa essa pregação do padre Paulo Ricardo. Gente, eu entro nesse site, eu aceito tudo, até os cookies. Muito bem. Então, nós nascemos e jamais morreremos. Maravilhoso o testemunho dela, gente. Vejam. Os médicos indicando aborto e ela, não, meu filho vai nascer, nós vamos batizar. E aí ela escreve uma carta para o filho que ela deu a vida por ele. Gente, é lindo, gente. Vejam isso, vocês vão entender muito sobre a imortalidade da alma. Maravilhoso. Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Ok. Vamos voltar. É também moral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível e de maneira utilitarista, bem como a intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético para manipulação e seleção de suas características, uma vez que são contrarias à dignidade pessoal do ser humano, a sua integridade, a sua identidade única, pessoal e intransferível. Então, eugenia também é moralmente errado. Muitas vezes o pessoal fica na seleção das características, né? Ah, quero olho verde, olho não sei o que lá, não sei o que, e expõe esse patrimônio, né, a enormes riscos, né? Sem contar que você fica selecionando, né? Ah, não. Se é Down, se tem outro tipo de anomalia, tá errado, né? Então, tudo em bioética, você tem que pesar as condições, né? E a necessidade. Mas manipular material genético, seleção de características, é contrário à dignidade pessoal do ser humano, né? Muito bem. Aí vai falar também de outros pecados também contra o quinto mandamento. Aí a gente tem a eutanásia, que é por fim a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas, através de uma ação ou omissão que em si ou na intenção vai gerar essa morte, né? Salvo em caso onde se aceita não poder impedi-la. Então, o que acontece? Prolongar também o sofrimento é moralmente errado. É a eutanásia, né? O suicídio, por fim, a própria vida, opa, volta aí. É culpável também quem coopera com ele, né? Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, adquire gravidade de escândalo. Então, realmente, o suicida está tentando contra a própria vida, né? É claro que a gente reza muito para quem teve essa escolha, porque também tem os transtornos mentais, né? Então, rezamos muito clamando a misericórdia de Deus, mas, por fim, a própria vida é
é contrário ao quinto mandamento, não matarás. Não, você não vai matar o próximo, nem vai se matar, né? É culpável também quem coopera com ele, né? Coitado dos livros do Dostoiévski, então, ou então outros tipos de livros, né? Que muita gente às vezes lê assim, né? E aí, claro, por uma má interpretação do conteúdo dele, faz besteira, né? Às vezes ele nem quis incentivar isso, né? A pessoa está tão desesperada, fica lendo certos tipos de literatura que ela vai levá-la a cometer isso, né? O escândalo é a atitude ou comportamento que leva o outro a praticar mal grave. Ele pode ser provocado pela lei, pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Não sei se vocês lembram daquelas brincadeiras escolares de cunho suicida. Vira e mexe, elas aparecem aí, as crianças no ensino fundamental. Então, isso é um escândalo, né? Você está corrompendo menores. O culto ao corpo também, que é o excesso na prática de esportes e fisiculturismo exacerbado, então a pessoa toma aquele tanto de suplemento exagerado, faz mal até para os hormônios, né? Tomar suplemento não é ruim, nem fazer atividade física, mas o excesso, né? O excesso no uso de drogas lícitas também, né? A pessoa fica dependente do álcool, dependente de nicotina. Ela está se matando aos poucos, fazendo mal aos seus órgãos, né? Então, tudo isso atenta contra o quinto mandamento. O uso também de drogas ilícitas, né? Aí também nem se fala, porque cada vez mais o organismo vai pedindo mais, vai queimando neurônios, aí vai ficando esquizofrênico, vai ficando com delírios, né? Perde toda a vida, fica no submundo das drogas mesmo. E olha que interessante, que o catecismo também coloca de pesquisas científicas, ele fala de pesquisas científicas, onde a vida ou a integridade física e psíquica das pessoas correm riscos desproporcionais ou que poderiam ser evitados, tá? Então, isso é muito sério, muito sério. Pesquisas assim, eu vou participar dessa pesquisa aqui, mas está me comprometendo a integridade física. Tipo assim, igual essa roleta russa aí que está acontecendo aí. Então, isso é muito sério, né? Porque pode trazer, colocar em xeque a integridade física e psíquica das pessoas. Então, não é todo tipo de pesquisa científica que é válida, não. Né? Igual, por exemplo, as células troncos provindas de fecundação, né? Que você retira as células troncos da fecundação, aquela vida ali que foi fecundada é jogada fora. Né? Agora, já a do fígado, né, de outros órgãos, não, já são bem-vindas, né, porque você não está matando ninguém. Então, isso também serve para doação de órgãos, aceitável se não comprometer a vida do indivíduo quando vivo e somente após a sua morte, né? E interessante que uma vez eu estava falando sobre o quinto mandamento para uma amiga, e ela ficou revoltada com isso, que ela falou assim, não existe isso de doação de órgãos, não, que a pessoa não morre. Para você tirar um órgão, a pessoa tem que estar viva. Era a opinião dela, sabe? E, de fato, se você, para tirar um órgão da pessoa, você tem que matar ela, tá errado, né? Agora, tem os casos que os médicos falam de morte cerebral e tal. Mas se o cérebro está comandando aquele órgão lá, algum nível de vitalidade tem, né? E por aí vai. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, também, a pessoa pode fazer o bem doando o seu órgão, é aceitável, né? Desde que não comprometa a vida do indivíduo, quando vivo e somente após a sua morte, se de fato comprovar que ele morreu mesmo, né? Aí não tem problema. O problema está se você, para pegar o órgão, você tem que matar a pessoa, terminar de matar ela, entendeu? Aí já entra outras questões, que é a questão de contrabando de órgãos e tal, mercado negro, essas coisas. Então, outra coisa que atenta contra o quinto mandamento, né? Sequestros, tomada de reféns, atos terroristas e de tortura, né? Olha que interessante.
tudo bem, que é só você não fazer coisa errada, que você não vai ser torturado, né? Tal. Mas você quase matar uma pessoa também é errado, né? Só que em alguns países é lícito, né? Como lei, né? Eles têm como lei isso e de fato, é só não fazer coisa errada que não vai ser torturado. Quem pensa assim não tira a razão. Né? Agora, se você for cristão e tu tem consciência de que você não tem que levar a pessoa quase a morrer para obter uma informação, você não vai fazer isso. Né? Então, amputações, mutilações, esterilizações sem necessidade terapêutica. Então, a pessoa se mutilar. Aí vem toda a questão da bioética, né? E da moral sexual de pessoas que sem necessidade fazem laqueadura, fazem outras coisas, né? Sem necessidade terapêutica. Você está atentando contra o seu próprio corpo, contra a vida biológica que está dentro de você, né? Os bens materiais, o financeiro, não tem que estar à frente disso, né? Não tem que estar à frente da sua própria vida, por exemplo. Essas coisas são meios, não são fins, sim. A sua vida, ela é a sua vida em primeiro lugar, né, que vai gerar essas outras circunstâncias, né? E não as circunstâncias que geram a sua vida. Não sei se deu para entender. Também atenta contra o quinto mandamento, não procurar a unção dos enfermos para conhecidos, acamados, e não enterrar os defuntos com caridade. Olha que interessante, até isso o catecismo coloca, né? O catecismo é maravilhoso, ele abrange todas as áreas, assim. É claro, se eu tentei, não tinha nenhum padre, a pessoa morreu, tudo bem, eu tentei. O problema é, vai morrer mesmo? Deixa para lá, não vou chamar não. Também não enterrar os defuntos. Isso de enterrar os defuntos, a gente vai ver em todo o Antigo Testamento como uma prática piedosa também. Né? E depois, se não me engano, também como obra de misericórdia. Né? A cremação é permitida se não manifestar oposição à fé na ressurreição. Então, muita gente fala assim, não, é proibido cremar, porque é coisa do paganismo e tal. Mas, se não manifestar oposição à fé, pode ser feito. O grande problema é que as pessoas que procuram isso manifestam oposição à fé. Então, mas se não manifestar oposição, pode cremar. Agora, uma coisa muito séria. Jesus falou que no coração, as coisas que acontecem no coração também são pecados. Podem chegar a ser, por exemplo, uma pessoa casada que deseja se deitar com uma outra pessoa em seu coração já cometeu adultério. A mesma coisa é o assassinato no coração. Então, o ódio voluntário, desejar deliberadamente o mal do próximo é um grave dano. Né? A cólera, desejo de matar o próximo ou feri-lo com gravidade. Lo te mato, pensa que lo matou, pensa que lo feriu. Não, 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 não. Meu avô falava assim pra gente, sabe? Então, eu acho interessante essa frase aqui do Padre Paulo. Se desejarmos o inferno para o outro, quem o ganha somos nós. Então, se você deseja o inferno para o outro, quem perdeu o céu foi você. Né? Então, isso é muito sério. Né? Então, por exemplo, veio aquela vontade, você desejou o mal para a pessoa que acontecesse isso. Você não alimentou esse desejo, a sua consciência te alertou, pô, para de pensar nisso, isso é pecado. Aí você parou de pensar, você não pecou. O pecado é quando a sua consciência te adverte, fala assim, não, para de odiar essa pessoa, que isso aí é pecado. Aí você fala, não, mas eu quero odiar, eu vou torcer o pescoço dela em 3.000 pedaços. Aí pecou, porque a consciência te alertou. E você disse não. Então, sentir raiva não é problema, o problema é consentir. Sentir raiva todo mundo vai sentir. O problema é consentir, ficar alimentando aquilo lá e aceitando e desejando, porque aí vai chegar o ponto mesmo que você vai matar
a pessoa. Imagina uma pessoa que pensa todo dia que ela vai fazer mal com aquela pessoa, que ela vai fazer mal com aquela pessoa. Não, eu vou fazer, vai. Aí ela vai pensando, uma hora ela vai fazer, que ela aumentou aquele desejo, foi só inchando igual fermento. Agora, a questão da guerra. Fazer guerra ilegítima. Também atenta contra o 5º mandamento. Bem como acumular, produzir e vender armas sem a devida necessidade ou com desproporção à realidade da legítima defesa através da força militar. O Joe Biden e os outros democratas que amam fazer guerra e vender armamento bélico. Então, você se defender, você fazer guerra justa como legítima defesa, não é moralmente errado. Você não pode usar uma força maior. Por exemplo, estou na trincheira da guerra e está lá fuzil contra fuzil. Está equilibrado. E de repente eu resolvo jogar a bomba atômica. E foi desproporcional. Né? Então, sem a necessidade, e aí entra, né? A gente vê como que o mundo está. O mundo sem Deus, gente, o mundo sem os 10 mandamentos é só miséria. Muito bem. Agora, tem aqui algumas dicas eu coloquei para nos ajudar a lutar. Então, ter sempre em mente que a vida é sagrada e só Deus é o seu dono do começo ao fim. Tá? Recordar-se que a aliança com Deus passa pelo amor ao próximo e que é necessário dar sempre a outra face, mesmo quando humilhado, pois também nós ofendemos a Deus com nossos pecados. Então, às vezes, o outro está falando tanto de abobrinha, e a vontade que você tem de ir lá e dar um murro na boca dele. Aí você lembra que você também é pecador, né? E oferece aquela humilhação para a purificação dos seus pecados. Né? É perdoando que se é perdoado. Usar a legítima defesa, né? Principalmente quando se é responsável pela vida do outro com força proporcional. Então, se eu precisar me defender, eu vou usar uma força proporcional. É interessante que isso aqui é a raiz da lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Se alguém furou meu olho, eu não vou furar os dois da outra pessoa, eu vou furar só um. Esse é o sentido da lei do talião, entendeu? Se alguém quebrou um dente, eu não vou quebrar toda a arcada superior, eu vou quebrar um dente dela. Então, usar força proporcional. Agora, o mais bonito é que Jesus ele nos ensina a dar a vida até pelos inimigos, né? Que ele deu a vida pelos inimigos. Então, eu não esqueço uma aula do Padre Paulo que ele estava dando esse exemplo. Eu estou lutando com um ladrão e eu posso matar ele, mas se eu matar ele, ele está morrendo em pecado grave. Então, é mais virtude da minha parte se ele me matar, entendeu? Porque eu vou morrer e vou para o céu, mas se eu matar ele, ele vai para o inferno. Então, é muito interessante isso, né? A que ponto que chega o nível da caridade heróica, de nível humano, que o cristianismo chama as pessoas a terem, né? Igual o padre Golbi pedindo para dar a injeção letal no outro braço dele, porque com o outro ele ia absolver o soldado lá nazista que estava dando a injeção letal no braço dele. Então, só o cristianismo faz com que o homem atinja esse nível de virtude heróica, entendeu? Nenhuma outra religião conseguiu isso na história da humanidade. Muito pelo contrário. Você vem que você vai tomar. Aí a gente já vê o Islã aí crescendo, né, de novo e tal. Mas Deus sabe de tudo. Então, não submeter a métodos e práticas abortivas, por exemplo, o DIU. O DIU ele não impede a concepção, o DIU impede a fixação do óvulo já fecundado na parede do útero. Tanto é que ele chama dispositivo intrauterino. Então, uma vida já foi concebida, né?
Então, é abortivo. Não? Também não submeter a manipulação de material genético e eugenia, né? Porque você não pode agora começar a ficar escolhendo características, porque assim é melhor. Não, né? A mesma coisa é congelar filho, deixar filho congelado, deixar neto congelado lá no laboratório. Então, não votar em partidos que tenham como meta essas práticas. A gente sabe que muitos partidos têm. Cuidar da saúde, praticar esporte sem excesso e não pôr o corpo em primeiro lugar, né? Mas tomar remédio, cuidar da saúde, obedecer o médico, né, no que for razoável, porque realmente tem muito médico mandando fazer coisa errada, mas se tiver te mandando fazer coisa certa, então obedece. Drogas lícitas somente com moderação, para não ficar bebendo até cair, né? Ia ter que cantar aquela música da Inesita, que mesmo eu bebo, que mesmo eu caio. Imagine o cristão tá pregando lá no Gol, aí vai para a festa lá, bebe todas e sai cambaleando, e a pregação dele não vai ter efeito nenhum, né? Então, drogas lícitas somente com moderação e nunca usar as ilícitas, né? Que é perigosíssimo. Se estiver grávida, as mulheres fazer bem o pré-natal, com intervenções que respeitem a vida e a integridade do embrião, tal como foi concebido. Então, você ir na genética para tratar o bebê para a saúde dele, porque aquilo ali está pedindo, é uma coisa. Outra coisa é você ir na genética porque você quer o cabelo tal, o olho tal, a boca tal, o nariz tal. Uma manipulação total, a pessoa não tem mais, ela não é mais ela, né? Isso é muito sério. Eu não gostaria que minha mãe fizesse isso comigo, não. Eu queria vir, né, do jeito da união dos dois, assim. Primeiro, do jeito que Deus quis e depois de como foi feita a união dos dois, né? Depois, assistir a parentes acamados e que necessitam de cuidados paliativos, nunca ceder a tentações suicidas, orar pelos que cometeram. Então, o demônio tenta de todas as formas, né? Você vai rezar, de repente você começa a ver imagens pornográficas, aí você tem que abrir os olhos e pensar em outra coisa, né? E começar a olhar as coisas que estão, um crucifixo, uma imagem, e você começa a orientar o seu cérebro para o aqui e agora. Né? Então, eu olho para uma imagem, olho para... Da mesma coisa, esse tipo de pensamento. Começar a pensar em outra coisa, que não tem nada a ver, escutar uma música, e outras coisas, assim, desfocar, porque o inimigo tenta mesmo. E orar pelos que cometeram, né? Sabendo que temos diversas doenças mentais, clamar sempre a misericórdia de Deus para essas pessoas. Muito bem, não ser causa de escândalo, não fazer o mal a partir dos maus exemplos observados e opiniões escutadas que queiram nos afastar dos valores morais. Então, tem gente que fala assim, não, você está fazendo esse mal aqui, eu vou fazer outro pior. Só porque a pessoa está fazendo, né? Não, você acaba dando mau exemplo e escandalizando, principalmente os pequenos, né? Jamais participar de sequestros, tomadas de reféns, atos terroristas e de tortura. Submeter-se a amputações, mutilações ou esterilizações somente por indicações médicas de ordem estritamente terapêutica necessária, ou seja, para cuidar da saúde, foi uma coisa que não esgotou-se todas as possibilidades, temos que fazer isso. É totalmente diferente de se mutilar para outros objetivos, né? Chamar o padre para dar os sacramentos para pessoas acamadas, enterrar parentes e amigos. Faz parte também, não é? Interessante. Ser uma pessoa de paz e evitar ao máximo qualquer tipo de guerra e de discussões inúteis. A guerra começa no nosso interior, né? Só a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal. Tá nessa iminência aí, né? Que Deus nos livre que não aconteça, né? E Nossa Senhora Rainha da Paz interceda.
Mas ter esse discernimento que às vezes a gente fazendo guerra dentro da gente. A gente está imaginando como que a gente vai falar com aquela pessoa, não sei o quê, não sei. E aí, não tem por que alimentar isso. Eu lembro do texto de Betânia, que um dos mistérios lá reza: nunca perder tempo com discussões inúteis. Né? A pessoa não está aberta à verdade, a pessoa não quer te ouvir, tudo que você falar, ela vai interpretar totalmente de uma maneira irracional, né? Histérica isso, na imaginação dela. Então, perde tempo com discussões, não. Totalmente diferente de uma discussão que a pessoa está aberta à verdade, aí, há um diálogo, um fala, o outro escuta. Quando já está exaltado, escuta o outro, é preferível silenciar ou falar: olha, se acalma. Depois, quando você se acalmar, a gente continua a conversar e tal. Então, caso seja inevitável que o país entre em guerra justa, como legítima defesa contra os seus inimigos, utilizar-se de equidade e proporcionalidade no uso de armas e, se tratando de serviço militar, defender a pátria e a sociedade com o mesmo princípio. Então, você defenderá a pátria e a sociedade, se alistando no serviço militar, não tem pecado nenhum nisso. Né? O pecado vai estar na desproporcionalidade das suas ações. Né? Atenção! Ponto polêmico. A infalibilidade papal, olha que interessante que hoje é dia de São João Bosco. E ele profetizou isso no Concílio Vaticano I. Olha que interessante, eu estava vendo a homilia do Padre Paulo. E a infalibilidade é do Concílio Vaticano I, né? Interessante. Que acontece quando o Papa reúne todos os bispos em condições de ex-cátedra para afirmar algo relativo à fé e à moral. Então, nessas condições, ele é infalível. Fora dessas condições, como qualquer ser humano, ele pode errar. E aí, o Papa Francisco retirou recentemente dessa parte do catecismo a pena de morte. Porque antes estava valendo, no sentido de legítima defesa, porque se a pessoa é um serial killer, ela está matando 20 mil, ela tem que morrer. A única maneira que tem dela parar de matar esse tanto de gente é ela morrer. Então, a pena de morte é no sentido disso, da equidade e justiça. Né? Então, em muitos países, isso aí, no Japão, por exemplo, isso aí é uma coisa legal, né? Legal no sentido assim da lei. Então, o Papa Francisco retirou dessa parte do catecismo a pena de morte, porém, aí está o problema, ele fez isso sem convocar todos os bispos. Então, ele fez fora dessa condição de ex-cátedra, e por isso pode ter sido um erro, né? Ele só chamou o prefeito da congregação para a doutrina e tirou essa parte aí da pena de morte. Não foi em condição de ex-cátedra, mas, enfim, rezemos pelo Papa Francisco, pela sua santificação, pela confirmação na fé, pela correção da igreja da Alemanha, que está andando fazendo as coisas meio doida lá, rezemos por ele. Então, em muitos países, a pena de morte está em pleno vigor de justiça, por se tratar do princípio de equidade entre vidas humanas, né? Então, matar alguém que se tornou um homicida social, serial killer, ditadores, tiranos, terroristas, como legítima defesa, é moralmente permitido. Entendeu? Muito bem! Vou rezar a oração final e depois a gente faz perguntas, tá? Eu falo demais, mas relaxa assim, é melhor, porque aí eu despejo tudo que eu tenho que falar e depois eu escuto vocês. Assim. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, escrava do Senhor, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.